Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para falar do Evangelho, rogando ao Pai que nos dê entendimento e disciplina para que o estudo de hoje venha a acrescer em nosso potencial humano e espiritual. Bem, hoje vamos entrar no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens de 9 a 18, cujo título é Não vim trazer a paz, mas a divisão. Disse Jesus: não pensem que eu vim trazer a paz à terra. Não, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Pois que vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. O homem terá por seus inimigos aqueles de sua própria casa. Essas palavras estão em São Mateus, lá no capítulo 10, nos versículos de 34 a 36. E diz: vim lançar fogo à terra, disse Jesus, e desejo senão que se acenda logo. Vim trazer a divisão, pois doravante, se em uma casa houver 5 pessoas, ficarão divididos umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai ficará contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Isto está em São Lucas, no capítulo 12, versículos 49 a 53, para quem quiser averiguar. E pergunto eu a vocês, será realmente que essas palavras foram ditas por Jesus? Justo ele que era a personificação da doçura, da bondade. Jesus que nunca se cansava de pregar o amor ao próximo. Essas palavras são uma tremenda contradição a seus ensinamentos, não é? Parece-nos até a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador, não parece? Mas não. Não, a blasfêmia não há blasfêmia nem sequer contradição nessas palavras de Jesus, pois foi o próprio Jesus que as pronunciou. E essas mesmas palavras testemunham sua elevada sabedoria. Notem que a forma como foram colocadas essas palavras não transmitem exatamente o pensamento de Jesus e culminou por provocar enganos a respeito de seu verdadeiro sentido. Ora, se levarmos tudo ao pé da letra, teríamos que admitir e mudar a missão de Jesus, que era nobre, pacífica, em uma missão de perturbações e discórdias, não é mesmo? O bom senso repele essa consequência absurda, porque Jesus, ele não poderia se desmentir. Então vamos aos fatos. Toda a ideia nova que surge sempre encontra oposição, em qualquer área da vida. E também toda a ideia nova se estabelece com lutas. Ora, se a ideia for falsa, logo a deixam passar. Mas se ela for verdadeira, se oferece base sólida, se essa ideia mostra que tem futuro, aí sim que seus antagonistas a atacam. Porque surge como um perigo para eles e para a ordem das coisas que eles vivem. Atacam também seus adeptos e ainda, se essa ideia nova causa emoção nas pessoas, fatalmente causará ira em seus adversários. E Jesus chegou então para proclamar uma doutrina que iria eliminar os abusos em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes. Ainda lembrando que foi por isso que o levaram à morte, julgando que ao matar o homem, estariam matando a ideia. Só que não. A ideia sobreviveu, sabe por quê? Porque ela era verdadeira e essa ideia cresceu porque estava nos desígnios de Deus, nosso Pai. Essa ideia nasceu num obscuro povoado lá da Judéia, bem na capital do mundo pagão. Lembrando a vocês que pagão é todo aquele que não adora ao verdadeiro Deus.
Os textos bíblicos do Antigo Testamento falam dos pagãos como pessoas que não pertenciam à nação de Israel e que estavam associadas às práticas contrárias às leis de Deus. Ou seja, eram pessoas mundanas que estavam em oposição a Deus sempre. Jesus então lança suas ideias diante de seus inimigos mais encarniçados, que queriam combater as ideias do Cristo, mais por interesse próprio do que por convicção, vamos e venhamos. Porém, mesmo depois de terríveis lutas que travaram os apóstolos de Jesus, depois de inumeráveis vítimas, a ideia cresceu e venceu. O cristianismo surgiu então quando o paganismo estava em declínio, onde só o interesse pessoal ainda o sustentava. Eles, os pagãos, eles sabiam que estavam em erro, porém não se abalavam, porque a fé não estava na alma deles, e o que eles mais temiam era a luz que lhes iria abrir os olhos. Sócrates havia proposto uma doutrina análoga, ou seja, uma doutrina parecida com a doutrina do Cristo. E por que essa ideia de Sócrates não prevaleceu? Justamente no seio de um povo daquela época que era muito inteligente. Por que não prevaleceu? Era porque não havia chegado o momento. Era preciso que o paganismo se gastasse mais. E assim, vamos por fim entendendo que a missão do Cristo estava no tempo certo e que Sócrates e Platão haviam aberto o caminho, preparado os espíritos para a chegada do Messias, o nosso querido amado Jesus. Infelizmente, os adeptos do Cristo não compreenderam muito bem a interpretação das palavras do Mestre, porque foram faladas por alegorias e figuras, e foi por conta desse não entendimento que vieram a surgir numerosas seitas, onde todos queriam possuir a verdade. E hoje, já passado 20 séculos, ainda não conseguiram entrar num acordo. Ainda o motivo das seitas não conseguiram chegar a um acordo. É porque esquecem do mais importante, os preceitos divinos de Jesus. Aquele preceito que Jesus colocou como pedra angular do seu edifício, como condição única de salvação. Esse preceito é a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. As guerras de religião foram as mais cruéis e fizeram mais vítimas que as guerras políticas. Portanto, não se pode culpar a doutrina do Cristo, pois que ela condena toda a forma de violência. Jesus disse a seus discípulos, aliás, Jesus nunca disse a seus discípulos: vão, matem, massacrem, queimem aqueles que não creem como vocês. Jesus não fez isso, mas sim fez ao contrário, quando ele disse: todos os homens são irmãos. Amem seu próximo, amem seus inimigos, faça o bem aos que te perseguem. Meus amigos, é preciso interpretar bem a doutrina do Cristo quando ele diz: meu reino não é deste mundo. Jesus era sábio e ele já previa o que viria a acontecer, porque eram seres inerentes à inferioridade da natureza humana daquela época. Porque quando Jesus disse: não creiam que vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era assim: olha, não acreditem que meus ensinamentos irão trazer paz para vocês, e sim acreditem que irá trazer lutas e até sangrentas, onde meu nome será o pretexto. Os irmãos serão separados por sua crença, irão se voltar um contra o outro, e assim se dará a divisão entre os membros de uma mesma família. Por conta de não terem a mesma crença, a mesma fé. Quando Jesus diz: eu vim lançar fogo, significa o fogo para queimar e limpar as ervas daninhas.
o erro, os preconceitos. E Jesus dizia que ele tinha pressa que esse fogo se acendesse logo para trazer a depuração. E assim a verdade surgiria triunfante. Depois da guerra, vem a paz, a fraternidade universal, a luz da fé esclarecida. E Jesus disse ainda: quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que vai estabelecer todas as coisas. E na época prevista, o Espiritismo chegou para realizar as promessas do Cristo. Mas antes, precisa ser destruído os abusos, o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cobiça e o fanatismo cego. Ainda temos que enfrentar as lutas morais, mas o fim delas está próximo, porque a luz está vindo de todos os pontos do globo, todos os lugares, vem para abrir os olhos de todos os cegos. Bem, e assim vamos finalizando a nossa fala, já entrando em vibrações, desejando que todos possam ter captado a mensagem do Cristo. E neste momento vamos vibrar com bastante serenidade, com confiança em Deus e no Divino Mestre, em favor de todos os que sofrem. Vibremos pelos desesperados e também pelos suicidas. Vibremos pelos espíritos que estão reencarnando neste planeta, nesta época de tantas transformações morais e físicas. Que esses espíritos venham com missão definida de nos ajudarem a colocar a candeia acima da nossa ignorância. Que todos possam ver a luz. Muito obrigada a todos vocês. Paz e luz. Namastê. Até uma próxima.